Estamos então na segunda parte da unidade 4 sobre as avaliações educacionais. Agora vamos falar um pouco sobre Enem, Enseja, PISA e o próprio Sinais, que é a avaliação da educação superior. O que é que você conhece dessas avaliações? Lembrando que aquele órgão que comanda todas essas avaliações, que organiza, que planeja, é o próprio INEP. Então, também no site do INEP, vocês têm todas as informações em relação a essas avaliações. Essas avaliações devem construir dados qualitativos, quantitativos e relevantes sobre todo o processo educacional. Então, tanto o Enem como o ENAD, eles se caracterizam como uma avaliação em larga escala, de natureza sistêmica, realizado por um agente externo, que é o próprio INEP. Vamos falar primeiro do Enseja. O que é o Enseja? Então, a sigla significa Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos. O Enseja, ele é uma avaliação, um exame voluntário, gratuito e destinado para os jovens e adultos que não tiveram oportunidade de concluir os seus estudos na idade apropriada, os seus estudos tanto no ensino fundamental como no ensino médio. A regra é, quem pode fazer o Enseja para a conclusão, a certificação do ensino fundamental? São jovens com 15 anos completos e farão as provas sobre as diversas áreas de conhecimento do ensino fundamental. Quem pode fazer a prova do Enseja para a conclusão do ensino médio? São jovens com 18 anos completos. Alguns anos atrás, o próprio Enem, se o aluno atingisse um determinado ponto, ele poderia também certificar para o ensino médio. Hoje, quem realiza essa certificação é o Enseja. Ensino fundamental, 15 anos completos, ensino médio, 18 anos completos. Essa prova também pode ocorrer fora do Brasil para os brasileiros que estão em outros países. Então, é um exame de certificação. Já o Enem, que é um exame nacional do ensino médio, foi criado em 1998 e a partir de 2004 passou a ter condições especiais para a concessão de bolsas de estudo, como por exemplo o ProUni. As avaliações em larga escala, como o Enem, por exemplo, iniciou esta política com um objetivo, que primeiro era realizar um diagnóstico, de todo o aprendizado dos alunos do ensino médio, mas ela mudou seus objetivos ao longo dos anos. Então, hoje, o Enem tem uma importância muito grande para o ingresso dos alunos no ensino superior e também para a concessão de bolsas de estudo. Portanto, ele também permite comparar as escolas com as notas e permite comparar também os sistemas de educação, e é importante que ele também reúna, além dos dados quantitativos, os dados qualitativos. Nós precisamos entender, quando olhamos um ranqueamento e as notas do Enem de determinada escola ou de determinado estado, que nós estamos comparando situações muito diversas muitas vezes. Se nós pensarmos no que nós temos de investimento de uma escola privada, por exemplo, de um aluno, e de investimento na escola pública, isso é muito diferente, ou até mesmo de uma região para outra. Nós falamos já um pouco aqui o quanto que o ensino médio é um ponto crítico e nós temos a necessidade dessa discussão para a alteração das políticas para o ensino médio. Mas então, como ficaram essas avaliações do Enem na última prova? Nós tivemos de 2016 a 2018 um avanço, por exemplo, nas notas referentes à matemática e tivemos uma queda agora em 2019. A média em ciências naturais, nós tivemos de 2016 e 2017 um avanço para 2018 e uma queda também em 2019. Já em relação às ciências da natureza, um avanço de 2016 para 2017
Uma queda em 2018 e uma queda novamente em 2019. Esses dados são muito preocupantes, mas para além de pensarmos no desempenho do teste, precisamos pensar em todas as condições de acesso, permanência, estrutura das escolas, formação de professores, valorização de professores. Então, são os diversos aspectos que envolvem aí a questão do ensino médio. Então, o ensino médio passou de um objetivo, o exame de ser apenas uma função diagnóstica e passou a ter uma função também de seleção para o ensino superior, para créditos estudantis e muito ligado também a toda a questão da educação profissional que hoje está junto com o ensino médio. Uma das grandes questões que se discutem no ensino médio é o quanto que ele está deslocado ainda do mundo do trabalho. Como o objetivo da educação é tanto a formação para o trabalho e para a cidadania, o quanto que o ensino médio está longe, do mundo do trabalho em si e que nós temos essa distância ainda em currículo e estrutura para esses alunos, ou de laboratórios, por exemplo, quando se pensa em ensino médio. Um exemplo para pensarmos na questão do financiamento. A rede pública de ensino médio, ela custa 8 vezes menos do que a rede privada. Então, ao estudar escolas de elite do ensino médio, 8 vezes menos. Então, nós temos um gasto hoje por aluno anual na rede pública de R$ 3.468 por ano, por aluno. A rede privada, nós temos, ultrapassa muitas vezes a 29 mil por aluno anual. Então, isso significa 738% a mais de investimento. Então, por isso que eu estava comentando com vocês, como que eu vou comparar situações tão diversas. Nós temos também, para os alunos com 15 anos, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que é o PISA, que é organizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. As provas são de leitura, matemática e ciências. Em relação ao PISA, nós temos, então, é uma organização internacional que avalia países em desenvolvimento e desenvolvidos também, e muitos países utilizam esses dados do PISA como uma referência para as suas políticas. Então, não é um exame nacional, é um exame internacional e eles têm um padrão para todos os países. Então, nós podemos utilizar sim o PISA e os seus resultados como um dado importante para as nossas políticas e avaliação da educação nacional, mas nós também podemos não dar tanta importância por um exame que muitas vezes não está contextualizado com a realidade brasileira. Nós temos diversos países que realizam o exame, mas que não tomam esse exame como um dado importante no país. O Brasil tem dado muita importância ao PISA. Então, e sempre com dados muito negativos, mas se nós olharmos historicamente as notas do Brasil no PISA, elas têm sim avançado, mas se comparando com outros países, nós não temos uma boa classificação. Então, nós precisamos entender que um país em desenvolvimento e um país desenvolvido, em que já superou muitas questões educacionais, precisamos avançar em nossas análises e, penso eu, a partir das leituras sobre a avaliação, que o Brasil não deveria considerar com tanta importância este dado, por falta de questões de contextualização e questões qualitativas específicas aqui do Brasil. Os sinais é uma avaliação da educação superior. Por que é importante que você conheça isso? Porque em algum momento da sua vida acadêmica, você pode fazer uma prova, por exemplo, que se chama ENAD, que é uma prova importante para avaliar o seu curso, a sua graduação e a instituição em que você está matriculado. Então, os sinais têm uma divisão de avaliação institucional, Exame Nacional de Desempenho do Estudante, que é o ENAD,
avaliação dos cursos de graduação. A avaliação institucional, nós temos então algumas resoluções e que são importantes de autoavaliação da instituição. Lembra que muitas vezes está disponível para você a própria CPA, a Comissão Própria de Avaliação? Justamente para ouvir os alunos e poder trazer alguns resultados desta avaliação de vocês e fazer uma autoavaliação da própria instituição. Isso já trouxe muitas melhoras para as instituições e aqui, obviamente, nós acompanhamos esta avaliação para a Unicesumar. Então, temos também uma avaliação externa. O ENAD, que compõe também o Índice Geral de Cursos. Então, vocês devem ter visto várias propagandas de instituições, olha, qual é a nota do ENAD daquele curso, um ranqueamento também das notas do ENAD. Por isso, a importância desta avaliação é uma forma do próprio INEP controlar, então, a qualidade da educação ofertada na educação superior. E a avaliação dos cursos de graduação, que é o reconhecimento do curso e a renovação de reconhecimento. O processo de reconhecimento de um curso é um processo muito sério e muito importante para as instituições, para os alunos, porque avalia diversos aspectos e avalia então se a instituição cumpre com tudo aquilo que está previsto na legislação, em especial da oferta da qualidade da educação. Então, é uma avaliação importante do INEP para as instituições e isso traz então uma nota, um reconhecimento, e quando a avaliação não atende a todos esses critérios, ela não é reconhecida, o curso precisa ser fechado, os alunos direcionados para outras instituições. Esses dados de cada curso, a nota do reconhecimento, as notas do ENAD, tudo isso também estão disponíveis no próprio site do INEP. Obrigado pela presença de vocês nesta aula e nesta discussão. Um abraço e até a próxima aula.